nosso espaço de conversa, nossa hora de encontro, meditação, procurando aperfeiçoar nosso conhecimento com a vida, com a gente. Viver melhor, né? É uma necessidade de todos nós, ou de saber manter as coisas boas que nós já conquistamos. E enquanto se fala, né, de trabalho com a gente, de entendimento das coisas, a gente fala das palavras. Como as palavras são importantes. Como a comunicação é importante. Como o pensar, o agir, depende muito das palavras. Do que se entende das palavras. Há palavras que ao longo do tempo perderam sua força. Palavras que ganharam múltiplos sentidos. O que faz com que a palavra tenda a não representar nada. O melhor é uma palavra para cada coisa. Assim, nós sabemos bem claro aquilo que estamos falando. Mas isso não acontece. Isso também não acontece porque muitas pessoas não conhecem verdadeiramente o sentido das palavras. Há palavras que vão se transformando o seu sentido ao longo do tempo. E com mais pesquisa, mais conhecimento, a gente percebe que uma coisa que levava um nome é bem diferente do que era quando se pensava 50, 100 anos atrás. Usa-se a mesma palavra. No entanto, as pessoas, algumas estão informadas sobre essa palavra de 100 anos atrás, outras de 50, outras do que está acontecendo recentemente. Assim são as palavras das doenças, por exemplo. As doenças que tinham um caráter horroroso, eram palavras que significavam morte. Ao longo do tempo, os remédios foram vindo, as curas, e hoje elas passaram a significar uma situação muito diferente. A pessoa está com câncer, até há pouco tempo, significava morte certa. Hoje é uma coisa grave, sim, mas ela já perdeu essa força, porque a cura do câncer já existe em vários tipos, em várias situações. Então, a palavra foi se transformando, porque as conquistas, a pesquisa foi modificando essa palavra. Mas tem alguns ainda que falam câncer, ele pensa como se fosse 100 anos atrás. Outros, mais atualizados, sabem que essa palavra já tem um sentido um pouco diferente. E assim vai com várias palavras, principalmente as relativas às doenças. As doenças mentais, por exemplo, existem palavras que também sofreram o mesmo tipo de problema como o câncer. A palavra neurose, por exemplo. A palavra neurose, ela foi usada no século passado, né, como um distúrbio sério, né, da personalidade. E com consequências graves, físicas, principalmente nervosas. Ou seja, manifestações exageradas, manifestações aflitivas, medrosas, manifestações histéricas até. A palavra histérica, hoje em dia, que é uma pessoa que grita muito, que berra, que faz escândalo, chama de histérica. No entanto, a palavra histérica, no começo do século, ela queria dizer uma coisa completamente diferente. Era uma pessoa impressionável, uma pessoa que tinha uma doença. Realmente o Freud, né, usou essa palavra, que eram pessoas que apresentavam disfunções orgânicas, ou seja, não enxergava ou não andava, mas que ao examinar o corpo, não se encontrava nenhuma causa física para aquele tipo de desordem. Então se chamava, né, um histérico. O Freud começou esse caminho dele, pela mente, pelo estudo, para estudar as histerias. Ele queria saber por que essa mulher não está vendo se ela não tem nenhum problema nos olhos ou no cérebro, equivalente, né, ao lobo occipital ou qualquer outra área, que viesse a afetar a visão. Não se encontrava nenhuma causa física, no entanto, ela era cega. Nessa investigação, ele começou a perceber que a mente, né, tinha inconsciente, consciente, que haviam repressões, que haviam traumas, que havia uma série de situações que poderiam provocar uma lesão, né, que não ficava no corpo, mas que tirava a função. A pessoa não andava, a pessoa não via, a pessoa não mexia uma mão, que era uma questão traumática. E desenvolveu todo um trabalho dele, o pensamento dele em cima do estudo do que era considerado uma doença. Em seguida ela foi considerada não tão doença, mas como disfunção. Foi aí que nasceu o campo da psiquiatria, foi aí que nasceu o campo da investigação de certas situações emocionais, mentais, das doenças mentais. Já existia antes, lógico, estudos, mas eles começaram a tomar um rumo tanto quanto diferente.
A palavra neurótico, nessa época, era usado para pessoas com sérios traumas de infância que apresentavam bastantes disfunções na sua vida adulta. Isso foi durante muito tempo. E procurava-se tratar as neuroses nos pacientes, né, que eram fóbicos, que eram, enfim, com uma série de síndromes diferentes. Mas o estudo da neurose foi evoluindo, e a palavra, então, foi mudando muito de conotação. Em primeiro lugar, o que acho que contribuiu muito para a mudança do entendimento do que seria neurose foram estudos que nasceram na década de 50, por exemplo, de psicólogos ou pesquisadores, né, do comportamento, que estudavam não a psicologia dos anormais ou dos doentes, mas se interessaram pela, digamos, psicologia do saudável. Rollo May, que é um nome americano, foi um dos primeiros a fazer isso de forma significativa. A querer estudar o que é uma pessoa saudável, o que é uma pessoa feliz, o que é uma pessoa integral. E esse conceito de pessoa integral começou a nascer na medida que ele buscava sujeitos que tinham experiências integrais, ou experiências de peak, como ele chamava, de grande felicidade, e experiências especiais que o tornavam pessoas profundamente bem na vida. E esse tal de bem, que era realmente, como é que isso era definido? E foi se encontrando uma série de características que definiam o bem-estar. A capacidade de reagir rapidamente às mudanças da vida, com eficiência. O alto índice de adaptabilidade, de flexibilidade, de compreensão, de percepção de um determinado momento da vida deles, que eram características que começaram a mostrar-se cada vez mais claras e ser medíveis, comparáveis, estudáveis de uma forma mais científica. Então, começou-se a nascer realmente uma noção do que seria uma pessoa melhor e o que seriam essas qualidades e atributos de uma pessoa integral. Conforme isso foi acontecendo, ficou mais fácil, vocês vão de convir, a perceber o que não seria, né? O que seria um neurótico, do que seria uma pessoa desintegrada, desencaixada. E foi-se chegando a uma conclusão de que, na verdade, o que acontecia era um problema de educação. Alguns conseguiam superar e se desenvolver melhor do que outros, que ficavam sem desenvolvimento de certas qualidades interiores, muitas vezes privado pelo ambiente, privado pelas situações que viveram. Então, começou-se a falar em problema de desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento de capacidade. E começou-se a usar termos um pouco diferentes, termos do tipo maturidade e imaturidade. Na verdade, a palavra neurótico ficou para os imaturos. Aqueles que durante um processo de vida não desenvolveram até um certo nível as capacidades naturais que todas as pessoas têm, né? E o que seria uma pessoa não neurótica, o que seria uma pessoa mais integral, seria exatamente a pessoa que desenvolveu qualidades a um nível mais maduro, a um nível maior. Então, o conceito também de tratamento ou de cuidados para com o ser humano era um conceito que passou a ser um conceito educativo. Ou seja, se você chega no meu consultório com uma série de problemas, eu devo atestar em você quais são as habilidades que não foram desenvolvidas, que foram bloqueadas, por que foram bloqueadas, procurar esse desbloqueio, procurar ajudar você a recuperar, ou adiantar, ou desenvolver, a um nível mais maduro, essas faculdades que não te foram desenvolvidas. Então, o conceito de neurose não ficou como uma doença, nem como um louco, nem como uma pessoa que não tem tem uma lesão. Não, ela não tem uma lesão, ela tem uma deficiência de desenvolvimento. É uma pessoa imatura. O neurótico, então, hoje, a palavra significa imaturidade. Quando eu digo vocês são neuróticos, eu estou dizendo vocês são imaturos. O que quer dizer isso? Não estou xingando, eu estou colocando que vocês têm habilidades que estão cerceadas. E que, claro, que dentro da minha proposta,
significaria vocês desenvolverem aquilo que não foi desenvolvido. Então eu gostaria que vocês tivessem um conceito bem claro do que é a minha proposta, de onde ela vem, por que eu penso assim, por que eu ajo como eu ajo. Porque quando eu penso no bem humano, eu vou ensinar. Eu vou fazer pesquisa de como eu posso ajudar o neurótico, como é que eu posso ajudar o imaturo. Como é que o imaturo se comporta? Que tipo de maturidades existem? Como eu posso favorecer um amadurecimento a partir da pessoa querer procurar esse amadurecimento. Então, o neurótico não é xingo. Eu chamo de psico. Na gíria, criei uma gíria. É um psico. Por quê? O imaturo, ele disfarça. O imaturo não quer parecer que ele não é. Ele quer parecer melhor. Então, ele psica nessa falsidade, nesse fingir. E ele faz muito rolo. E ele mesmo se confunde no próprio rolo. E é muito difícil assumir a nossa imaturidade para depois passar por um processo de amadurecimento. Ora, as pessoas em geral não se tomam como imaturas, né? As pessoas se tomam como adultas. Sou como todo mundo. Tem tantos anos, tem 60 anos de vida, e daí você tem 60, 70, 80, hein, companheiro? Que diferença faz? Você pode continuar imaturo. Não, porque eu já vivi muito, isso não significa nada. Tem gente muito mais nova que você que conseguiu uma maturidade muito melhor. Para falar a verdade, tem gente na infância que já tem uma maturidade que impressiona. E, então, essa maturidade, ela tem várias causas. Na nossa cultura, os bloqueios para a maturidade da criança são culturais. Portanto, nós podemos falar também de uma sociedade imatura ou uma sociedade neurótica. Nós já entramos, na medida que nascemos, numa sociedade neurótica, numa sociedade imatura, de pais imaturos, de famílias imaturas, de grupos imaturos, que é a grande maioria. 98, 99% é completamente imaturo. Ora, pelos mesmos processos que essas pessoas foram bloqueadas no seu desenvolvimento, por herança elas passam para as nossas crianças. As nossas crianças também são bloqueadas. Portanto, a coisa se perpetua a menos que haja interferência. E sempre existe uma interferência do próprio movimento social ou de grupos sociais, ou da própria vivência das pessoas, que às vezes também sacode muito e faz com que nós venhamos, nos força a desenvolver qualidades que não temos, né? Quando a situação aperta, o homem é obrigado a se virar, e nesse se virar ele acaba se desenvolvendo. Então esse grau de maturidade tá variando ao longo da vida, dependendo do que cada um faça, do que cada um passe em busca desse amadurecimento, tá? Mas sem sombra de dúvida, eu só trabalho com neuróticos, ou seja, eu me especializei em neurose, me especializei em imaturos, eu me especializei no processo de amadurecimento das pessoas. Já nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse negócio de maturo e imaturo e quais os tipos de imaturidade mais comuns, até que você possa se ver. O se ver não é para se dar nota, o se ver é para tomar uma noção do que você precisa fazer para você e começar o mais rápido possível a superar as suas deficiências. Fica aí que eu volto já. Na Mundial, Gasparetto conversando com você. A consciência da nossa responsabilidade, a consciência que nós temos habilidade, que nós somos donos de nós, é uma coisa profundamente adulterada em nossa cultura. Vocês vão de convir que nós aprendemos a obedecer, nunca a dominar a gente, a ser dono de si. Portanto, a ser responsável por si. A responsabilidade é passada como dever, mas nunca desenvolvida no crescimento natural da habilidade de ser si mesmo. Por um lado, quer que nós sejamos mansos e obedeçamos a tudo que nos dizem. Por outro lado, quer que nós sejamos responsáveis. As duas coisas são absolutamente incompatíveis. Eu só posso ser responsável ou consciente dos meus atos e das consequências desse ato a partir de uma maturidade, a partir de um domínio de mim mesmo, de um exercício de desenvolvimento interior na questão do domínio, na questão do controle, na questão da inteligência, da percepção. Ora, se eu tenho que submeter constantemente à obediência, eu não desenvolvo o domínio de mim mesmo. Porque quem é obediente se deixa dominar e não desenvolve o próprio domínio de si.
Ora, se eu não tenho domínio de mim, eu não tenho responsabilidade sobre mim. Então, a responsabilidade para os dominados, na verdade, passa-se como um dever. Ou você faz ou será punido. Ou você faz ou catástrofes acontecerão na sua vida. Ou seja, baseada no medo, na imposição, porque são os dominados. Isso é a maioria das pessoas. A consciência de que nós não mais podemos nos deixar dominar, a rebeldia no sentido do domínio das pessoas e a reconquista do domínio interior significa o nascimento verdadeiro da responsabilidade verdadeira e da consciência verdadeira das coisas. E isso significa maturidade. A maturidade, ela traz em si uma ideia profunda de independência. O indivíduo, ele é um indivíduo enquanto ele tem dentro dele a capacidade de gerenciar suas próprias necessidades. Quando você diz que um ser unicelular, ele é um indivíduo, é porque esse ser pode fazer sua própria digestão, pode fazer suas transformações, sua procriação, enfim, ele pode fazer uma série de funções dentro do organismo. Então ele é um indivíduo. É um indivíduo, uma planta, na medida em que ela sozinha, né, consegue extrair a seiva, ela consegue digerir, ela consegue produzir, fazer seus ciclos de vida, então ela tem uma vida própria, ela tem uma função própria, ela tem uma autonomia dentro do seu próprio processo. Então o indivíduo é aquele que tem uma autonomia, um domínio. E ele tem posse das suas próprias capacidades naturais e a exerce. Ora, toda pessoa que não tem esse domínio, toda pessoa que não tem consciência das suas capacidades, tem domínio sobre as suas capacidades, não está madura. A pessoa que obedece cegamente, obedece por medo, ela não é madura. Ela não tem discernimento, ela não tem domínio sobre ela. E muitas vezes os dominadores que são absolutistas, tá? Eles estão sempre e constantemente gerando medo. Se você tentar qualquer coisa independente, você será punido. Eles nos assustam. Se você tentar ser si mesmo dono de si, vai criar bagunça na sociedade, vai badernar o mundo. Como está na sociedade sem obedecer? A obediência pode ser cega, temerosa, sem consciência. Ou a obediência pode ser um acordo através da consciência e da compreensão. Quando eu respeito leis de trânsito, eu não estou com medo da multa. Eu estou consciente da necessidade de não trombar, de não prejudicar o outro, porque também não quero ser prejudicado. Eu tenho uma consciência do porquê daquela lei. Ora, isso não está me obrigando a nada. Eu estou compatível, estou querendo essa lei, estou concordando com essa lei, porque ela também me defende, porque ela também protege as minhas necessidades, meus direitos. Então há um acordo, há uma concordância. Então não é uma obediência cega, mas é um acordo. A consciência da lei, a lei só existe de verdade quando há consciência e não medo. No medo da lei, eu temo a punição, mas desconheço a razão da lei. Eu vejo muitas vezes as pessoas se queixarem. Ai, que chatice essa coisa do governo, essa coisa de o quê? Chato. Porque tem uma ordem, porque tem uma lei. Isso é muito comum no brasileiro. Isso denota o quê? Mostra que ele não conhece o porquê daquela lei. Por que foi preciso fazer as coisas daquele jeito? É uma chatice, deixando de saco. Ele fala isso. Não sei porque tanto me revista, porque tanto não sei o que. Eu vi várias vezes comentários sem perceberem que se eles estão revistando muito você, é porque eles também querem revistar aquele que é o ladrão. E quando revistam vocês, ele vai ficar feliz de saber que a polícia está fazendo o serviço dela. Porque o serviço dela é bem feito, depende da tua segurança e da tua proteção. Você não devia se queixar. Você devia compreender a necessidade de todo mundo ser revistado. Mas não, ele não enxerga, assim, ele não tem consciência do porquê daquele serviço, do benefício daquele serviço, da necessidade daquele serviço, para ele poder ter um acordo com aquele serviço e se deixar ser revistado com a maior tranquilidade, seguro de que... E se não revistar bem ele, é porque também não vai revistar bem o bandido. Então, não só eu quero ser revistado, como eu quero ver se a polícia me revista bem. Porque se ela me revista bem, quer dizer que o bandido não vai passar. Essa é a consciência do porquê as pessoas são registradas, porque precisam ser revistados, porque a polícia está tentando pegar o mau elemento. Então, logicamente, quem não deve, não teme.
Ele deve compreender por que e cooperar. Porque ele está fazendo um trabalho que é para nossa segurança. Então, quando você tem essa compreensão, você encara essas situações de uma maneira. Agora, quando você não tem, você vai encarar ou com uma coisa chata, ou uma coisa horrorosa, que você está obrigado, como se você fosse um escravo. Então, isso mostra o quê? Que você não tem consciência. E não tem consciência por várias razões. Talvez porque você não procura essa consciência das coisas, né? Como eu, que um dia foi chamada a atenção sobre isso e despertei. E nunca mais me queixei das coisas, sem te perguntar por que as coisas são assim. Por mais que me pareça desagradável agora, deve ter um motivo. Por que a coisa é feita assim? O que está por trás disso? Por que eles querem isso? Se for descobrir uma série de coisas, de motivos. Alguns motivos injustos, mas a maioria motivos justos para que as coisas existissem. Mas eu pude entender, eu pude compreender. Então, quando eu aceitei, é porque eu tive uma compreensão do porquê daquela ordem, daquela lei, daquela regra, daquela coisa. Então, isso é consciência, isso é lucidez e não submissão. Na nossa vida, né, nós herdamos, ao longo do nosso desenvolvimento, uma série de morais, valores, que nós não temos a menor noção de saber nem por que existem. É assim que é, o certo é assim, ou senão você vai apanhar, ou senão você vai sofrer. E nos subjugamos a esses valores que a sociedade nos dá, que a religião nos dá, que a política nos dá. Como se as coisas só fossem assim, como se nós não articulássemos o nosso pensamento, a nossa inteligência em busca da compreensão. Até de que esses valores possam ser completamente injustos, completamente contra os direitos humanos, para que pudéssemos reivindicar valores mais humanos. Isso é uma responsabilidade de todo cidadão. No entanto, né, o que acontece é que a imaturidade é justamente aquela aceitação pelo medo, porque é criança. É um adulto, sim, por fora, mas por dentro é uma criança. Cobrado, ele cede. Amedrontado, ele cede. Por quê? Porque ele não tem autodomínio. Ele não tem a liberdade. Ele não desenvolveu a liberdade de sentir, a liberdade de questionar, a liberdade de buscar, para que houvesse compreensão. Para que dali, a partir daquela compreensão, nascesse uma participação madura. E não uma participação infantil, medrosa, insegura. O imaturo é inseguro. Ele não se garante em cima da própria experiência. Ele vai pelos outros. Ele foi bloqueado no sentido de ter essa confiança no que ele sente. Essa confiança pelo que ele sente. Quando eu vou atrás de por que está assim, eu vou atrás de resposta, de entendimento, vou atrás das pessoas competentes para me explicar, para me entender. Para quê? Para mim ter uma segurança daqui. Eu não vou pela segurança do outro. Eu vou pela minha, eu experimento, eu vejo, eu sinto, eu vou por mim. Mesmo que eu vou buscar esse mundo de segurança. Enquanto que o imaturo não. O Gasparetto falou, então é. Como o Gasparetto falou é? Se eu estiver errado. Aí a pessoa leva um susto, porque ela não desenvolveu o próprio discernimento. Então o imaturo desbloqueia discernimento. Bloqueia a própria responsabilidade, bloqueia o próprio domínio. Não é ele que se domina, é os outros que têm. Então, as necessidades dele, ele não acha que é ele que tem que satisfazer, é os outros. Veja bem, isso é uma situação bem da infância. Na infância, todos nós dependemos muito do meio ambiente. Nós nascemos um feto. E por 7 anos ainda somos feto. Nós realmente passamos um período de total dependência do ambiente. Seja para comer, seja para subsistir. Então, nós estamos aí num processo de gestação, que só aos 6, 7 anos começa a realmente terminar, onde nós podemos ter uma certa autonomia como organismos dentro do ambiente. Fora disso, somos profundamente dependentes. E realmente dependemos do de fora, da mãe, pai, das pessoas em volta, para subsistir, não só do ponto de vista físico, mas do seu ponto de vista interior, emocional, mental. Imagine se uma mãe me tranca e nunca fala comigo. Eu jamais vou desenvolver a linguagem. Então eu preciso das pessoas para desenvolver a linguagem. O conceito das ideias. Eu preciso do contato para desenvolver a afetividade. Eu preciso da vida afetiva. Ou seja, frustração ou prazer, o interesse, tudo isso faz parte da composição, do desenvolvimento de uma série de atividades importantíssimas que são as atividades afetivas. Talvez até mais importantes para ser feliz na vida
do que as intelectuais. Mas não importa, né? Tudo é importante dentro do homem. Então, nós recebemos uma determinada influência externa, porque precisamos dessa influência externa. O que acontece com o adulto? O adulto de hoje, o imaturo, o neurótico, ele cresce, mas ele continua um bebê carente. Ele não anda com as próprias pernas, ele quer ter alguém na vida para andar, para apoiar, para seguir, para orientar. Ele pergunta para as pessoas o que elas acham certo para seguir. Como é que é o normal? Como é que é o certo? Então, quando você está perguntando para os outros como é que é o certo e não investigando com a sua própria percepção, com seus próprios sentidos, o que é que você está fazendo? Você está indo pelo outro. Você é um dependente do outro. Você está vivendo com a experiência do outro. Você ainda é infantil. Você não cresceu. Claro que você trabalha, claro que você paga as suas contas, claro que você tem uma dose de independência, principalmente social. Tem gente que nem isso faz. Vive até do dinheiro dos outros. Vive da vida dos outros completamente, são profundamente imaturas, profundamente neuróticas, no sentido de que, para você viver dos outros, você tem que fazer muito truque. E esses truques chamamos manipulações neuróticas. Ora, essa imaturidade é um preço caríssimo, né? Caríssimo na insuficiência de vida e, portanto, na carência, no fracasso, na insatisfação. É aquela pessoa que não tem dinheiro e fica dependendo de alguém dê. É horrível, frustrante. Muito melhor você ter o teu, né? Ter o teu e sua fonte de dinheiro. Então você se sente dependente, se sente à vontade. Agora, dependente, não sabe nem quando vai ter e quando a pessoa vai dar, ainda tem que fazer tudo que a pessoa quer para te dar dinheiro. É ruim, né? Pavoroso. Então a dependência é limitante, é pavorosa, é frustrante, é insegura, é ansiosa. É justamente a questão da ansiedade das pessoas. Então a imaturidade é uma coisa que paira, porque a sociedade é imatura e cria imaturos. Então vamos ver no próximo bloco que o modo que somos criados é que faz a imaturidade. Fica aí que eu volto já. Na Mundial, Gaspareto, conversando com você. Pois é, gente, estamos falando de neurose, caracterizando neurose como imaturidade e como a condição mais comum na nossa sociedade. Ela pode ter graus, né? Menos ou mais imaturidades. O número de maturidades, o grau de cada lance, de cada característica da gente, o quanto ela é imatura. Ela pode variar. Portanto, esses graus, não se pode dizer que todo mundo tem os graus iguais. Até que se chega a uma situação de pessoa integral, em que a maturidade e a imaturidade deixa de existir para que exista a maturidade. Né? Ou seja, a pessoa tem uma consciência do seu potencial, um desenvolvimento desse potencial a ponto de ser realmente independente. E poder, então, viver e atuar no mundo de uma forma independente. É a mesma coisa com relação, vamos dizer, uma das nossas características, que é o dinheiro, né? O quanto você passa quando você depende do dinheiro dos outros, ou quando você fica sem dinheiro. E a situação daquele que já começa a ganhar seu próprio dinheiro. E mais, aquele que acaba com o tempo tem tanta confiança que se hoje ele não ganhar dinheiro assim, ele vai ganhar dinheiro diferente. Ou seja, ele tem tanta independência em cima da capacidade dele, desenvolvida, que ele se vira. Então a sensação de liberdade, a sensação de autonomia, a sensação de desprendimento, a sensação de independência são tão maravilhosas, né, que o indivíduo tem a possibilidade de uma felicidade muito maior. Agora, o indivíduo que é menos, ele tem a insegurança do amanhã porque ele não conta com ele. Não tem confiança nele, não desenvolveu a confiança nele ainda, é imaturo. Ele não tem, ele não tendo a confiança nele, ele também não tem a confiança no seu próprio valor, não sabe que ele pode gerenciar suas próprias potencialidades e crescer muito, então ele também não puxa por si mesmo. Né? Com isso ele acaba achando que ele depende do mundo, porque depende mesmo, então ele depende do emprego. Então quem depende do emprego tem lances de inseguranças horrorosos. Porque não se segura nele, ele segura numa estrutura que não depende dele, ele segura numa estrutura que é uma empresa. Ele segura numa estrutura que de repente pode achá-lo desnecessário. Então é profundamente inseguro uma empresa, como qualquer emprego é inseguro. Por quê? Porque é o outro. E o outro pode fazer alterações nas quais você cai fora. Ora, o é muito diferente quando a coisa está segura por você.
né? Ou quando você consegue colocar as coisas de maneira, bom, se eu tragar aqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque eu posso fazer isso, porque eu tenho uma série de qualidades que eu desenvolvi. Portanto, se isso daqui acabar, eu vou para lá, vou para lá, vou para lá. Quer dizer, a segurança está em mim. Eu tenho essas capacidades, eu vou me virar. Então isso é seguro, porque está seguro em si. O inseguro, o imaturo na segurança, está seguro nos outros. É assim no amor, por exemplo, insegurança afetiva, né? Eu só sou feliz se a pessoa me ama, se ela me fizer, se ela qualquer coisa. Então, qualquer coisa que já se ela, pronto, já é insegurança, já dá ansiedade, já está com medo que amanhã a pessoa não fale, já tem que manipular a pessoa, tem que agradar a pessoa, tem que fazer uma série de coisas, porque está na dependência, e se você não tratar bem da sua fonte, ou não se sacrificar até para que essa fonte não se esgote, não vá embora, você vai perder. E se você perder, você não tem outro. Por quê? Porque você não desenvolveu. Não desenvolveu nem a confiança de novas relações. Você não desenvolveu nem a confiança que você pode ter outras pessoas. Você desenvolveu a confiança de você próprio gostar de você, depender de você. Então, você depende dos outros gostarem. Valor também é assim, né? Dependendo da valorização dos outros, em detrimento da sua própria. Então, a sua própria não foi desenvolvida. Apoio é muito forte. A gente busca muito o apoio dos outros. E nesse apoio dos outros, a segurança fora de si. É aí que se baseia, por exemplo, as religiões. Né? As religiões dão a ilusão da segurança a você, do caminho reto para você, do certo para você. Então, as pessoas que não têm desenvolvimento de discernimento, que não têm autoapoio, que não têm confiança na sua própria estrutura interior, porque não a desenvolveu, eles vão tentar se compensar com estruturas externas. Então vem a religião absolutista, até fanática em muitos casos, em que a pessoa coloca tudo ali e se dá inteiro, porque é a fonte de segurança para ela. Só que a religião não é segura, porque nada é absoluto. E com o tempo ela vai perceber que ao mesmo tempo que ela se segura ali, ela se trai, ela se prende, se aprisiona, dói, sofre. E conforme ela vai aprendendo um pouco mais de si, ela não vai tolerando aquela prisão. E ela cresce, e à medida que ela cresce, ela chuta. Porque ela vem insatisfeita. Então esse processo está vindo o dia todo. Como está vendo cada dia mais crescer religiões diretistas, religiões absolutistas, em que a massa corre. Por que a massa corre? Porque a massa quer fabricar esses elementos, ela quer esses elementos. Por quê? Porque ela quer se agarrar, porque ela é imatura. Ela quer o pai que diga para ela, faça assim, faça assado, que esse é o certo, aquele é errado. Ela não tem discernimento próprio. Ela quer ter o discernimento dos outros. Então isso é uma maturidade. Mas por que ela não tem discernimento próprio? Como ela cresceu com pais que nunca lhe desenvolveram discernimento. Com escola, que nunca lhe desenvolveram discernimento. Nem o bom senso. Quer dizer, estamos preocupados com certas funções intelectuais, mas não desenvolvemos certas funções humanas. Para mim, no protótipo da escola que existe por aí. Então, o que acontece? Ao contrário, bloqueiam. Você não sabe nada, você é criança. Não pode fazer assim, tem que fazer assim. Não deixa a pessoa errar, não deixa a pessoa aprender, não deixa a pessoa sentir, não deixa a pessoa refletir, não estuda junto com a criança, fazendo com que ela desenvolva o senso. Não, impõe. Os pais impõem, o mundo impõe. Então impede o senso de crescimento. E poucas são as atividades, as pessoas que procuram envolver a criança num clima de desenvolvimento do discernimento dela, do senso dela, não dando as coisas prontas, mas fazendo ela pensar, propondo para ela. Em vez de responder, propor para ela pensar. Repara nisso, repara naquilo, presta atenção nisso, o que é que você pensa daquilo, olhe para aquilo, quer dizer, puxa a atenção da criança, puxa os elementos para que essa criança desenvolva a consciência das coisas. E não, né, ensinar não é dizer como é. Ensinar é fazer a criança se desenvolver suas capacidades, né, e não dar pronto. Então a nossa cultura paradisíaca, né, neurótica, que é o paraíso, que impõe o paraíso à criança, como se fosse assim, tudo facinho, tudo prontinho, tudo brincadeira. Sem perceber que ali não é que eu sou contra uma brincadeira, né, é que eu sou a favor também do desenvolvimento da criança, atividades que venham desenvolver potenciais do ser humano. Então a brincadeira é muito válida quando ela está treinando o indivíduo, quando ela está desenvolvendo o indivíduo. Acho maravilhoso fazer videogame. Porque o videogame desenvolve 2, 3 atenções,
desenvolve uma presteza de resposta, uma rapidez de visão, desenvolve uma série de qualidades. Então o videogame é maravilhoso. Tá? Existem alguns elementos de videogame grosseiros e estúpidos, né? Que poderia ser muito bem, né, modificado. Essa coisa de só guerra, só batalha, só bate, né? Mas de certo lado, existe também o desenvolvimento do encaminhamento de uma força para lutar, de uma força para existir. Quer dizer, eu acho que tudo depende de como você faz essas batalhas, elas podem ser produtivas no desenvolvimento ou negativas. Isso depende de quem faz o jogo e de que tipo de jogo é. Enfim, há detalhes que deveriam ser aperfeiçoados. No entanto, está em jogo ali o desenvolvimento de uma série de qualidades, né? E que acho interessante que a criança tenha. Claro que se a criança também vicia, geralmente quando a criança está desenvolvendo capacidade, ela passa um tempo viciada naquilo. Você pode notar. Então passa meses que o menino não faz mais nada senão naquilo. Ele chega, né? Tem problema nos olhos. Depois passa. Ou seja, quando a faculdade, que aquilo desenvolve nele, já estão satisfeitas, ele perde interesse. O interesse da criança é sempre quando não é um interesse assim lúcido, que ela faz o que quer. É um impulso interior de uma necessidade de aperfeiçoamento, de desenvolvimento de capacidades em nós, que encontra naquela atividade, naquele momento, tá? A oportunidade. Então há aquele tesão. Aquela coisa que prende a criança. Então ela vai até esgotar, milhões de vezes ela faz aquilo até concretizar um potencial dele. Aí por aquele potencial concretizado, ele perde o interesse. E vai para outro. Dependendo do potencial, coisas rápidas já desenvolve e ela já perdeu o interesse, já vai para outra. Porque ela é motivada pelas necessidades básicas dela como ser humano. O organismo anda baseado pelas suas necessidades. Mas o adulto interfere. O adulto diz, não pode ser assim, não pode fazer isso, não pode brigar com seu irmãozinho. Mas brigar é uma luta. Luta é um exercício de domínio. É o desenvolvimento do respeito, do domínio, dos espaços. Então, criança brigar é natural. Algumas crianças têm mais necessidade, porque têm muito mais domínio para desenvolver, do que outra que tem menos domínio para desenvolver. São personalidades diferentes. Mas ninguém entende assim. Então, o neurótico interfere, porque o neurótico foi ensinado que ele tem que seguir padrões e não seguir a própria natureza. Então, a nossa sociedade bloqueia o desenvolvimento dessas potencialidades, achando que estamos educando, achando que estamos fazendo a nossa parte, sem perceber que nós estamos bloqueando características, até porque o cidadão comum, ele não tem visão dessas características. Ele não tem nem educação para ver que existem essas necessidades no ser humano. Nem para perceber. Isso não quer dizer que não seja universitário, sim? Universitários também. Depende da área, dependendo de onde você vai, você não tem nem noção de que uma determinada criança, ela não está brigando com a mãe, sendo manhosa, se impondo com a mãe, não quer dominar a mãe. O que ela quer é valer o seu direito de autonomia. Ela está em exercício de autodomínio. E tu impôs isso, tua briga de poder com a criança só resulta em duas coisas. Ou ela ser uma rebelde, ter você um inimigo que ela vai ter que combater sempre para poder sobreexistir, para sobreviver o seu domínio, ou ela vai virar uma panaca. Na tua frente ela fala que sim, e obedece, vira uma panaca. Ou ela tem uma terceira hipótese, mentir e fingir. Na tua frente ela faz sim, 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 e atrás vira e faz como quer. Então você está ensinando, está dissociando a criança. Ela ser duas. Uma na frente e outra atrás. Que é o que a maioria das vezes acontece. Por quê? Porque você está querendo impor o seu poder e a pessoa tem que reagir. Porque não é que ela reage porque ela quer, é um impulso de autodomínio que reage. Ou ela vira uma panaca bobona e submissa, que de repente vai passar uma vida de cão, que eu tenho trabalhado com muita gente assim, de tal é o bloqueamento do autodomínio, já a ponto de não poder pegar um carro para dirigir. Tal é a lesão, sabe? Do desenvolvimento do seu próprio potencial de autodireção. Como eu vou ter que pegar uma pessoa completamente hipócrita, completamente fingida, de duas caras, perigosa, porque não consegue confrontar a verdade, não consegue confrontar as pessoas, não consegue ter um domínio sobre si mesmo, não consegue se apresentar como é, tem vergonha de si, tem complexo de inferioridade, tem duas caras, tem uma série de problemas gerados pelo bloqueio do desenvolvimento do autodomínio, que é um problema seríssimo na criança. E a nossa educação, do tipo que nós temos, é de obediência total, muitas vezes seca, muitas vezes a base da tortura, da raiva, do ódio, da surra, do espancamento, de levar crianças à morte, como a gente tem visto, que é uma coisa dantesca, mas permitida pela sociedade, porque se permite bater nos filhos,
né? Tal é a bestialidade neurótica, imatura das pessoas. Então, é um problema muito grande, muito social. Não é um problema que está só na tua pele, está na pele de todos nós. Porque a maioria é neurótica e imatura. E aí, imaturo não tem noção de si. Ele não desenvolve discernimento interior. Ele segue o que o mundo diz, ó, mãe é assim, mãe tem que fazer assim. E aí acabou. Ela é cega, porque não tem olhos para ver por dentro. Não desenvolveu. Está bloqueado, viu? Acho que é feio se olhar. É perigoso se olhar. Porque foi isso que o mundo que domina. Então ela é uma pessoa que está dominada. Hoje pode não ter nenhuma pessoa te dominando. Mas tem uma cabeça dentro de você, tem uma ameba dentro de você, tem a sociedade que te dominou quando criança, quando adolescente, que ainda está aí mandando em você. Você não se livrou dos seus pais. Você não se livrou dos seus professores. Você não se livrou dos autoritários. Você não se livrou. Hoje você pode estar morando sozinho na tua casa. Você pode estar trabalhando, tendo seu dinheiro. Tudo bem, você pensa que você é independente, você vai sentir que você não é. Você é prisioneira das loucuras interiores da tua cabeça. Reminiscência de uma vida submissa, de uma vida corrompida por moral e valores e invasões que acabaram te envolvendo e impedindo que teus poderes, tuas capacidades naturais crescessem e se desenvolvessem. Isso é o conceito de neurose e maturidade. Fica aí com a pauta chave. Na Mundial, Gasparetto conversando com você. Pois é, gente, estamos aqui ampliando conceitos, clareando. Aliás, algumas pessoas têm conversado comigo, outras têm se expressado de maneira às vezes não entender por que eu uso certas palavras. Eu também, eu entendo que as pessoas não entendem. Por isso que eu estou fazendo esse programa. Né? E me interpreto diferente porque para elas as palavras são diferentes. Então acho que esclarece muito a gente entrar nesse acordo, né? De clarear. O que eu quero dizer quando eu digo que vocês todos são neuróticos, eu só trabalho com neurótico, e que eu olho para a sala inteira e sinto na hora o nível de maturidade das pessoas e tenho clareza, firmeza, tenho substância ao dizer todos vocês são neuróticos. E eu sei que eu estou dizendo, mas eu também descobri que vocês não sabem o que eu estou falando. Por causa disso, eu estou tomando esse assunto aqui na rádio, para que, quem sabe, fique mais claro, né? Para nós dois saber que nós estamos falando um para o outro, para que haja entendimento. E que também, a partir disso, você se interesse pelo assunto, que é a mesma coisa que se interessar por você. E que saiba caracterizar a sua imaturidade. Onde está a tua imaturidade? Em que você não conseguiu se desenvolver? E até por quê? Né? O que aconteceu? Que pressão foi contrária a isso na sua infância, na sua adolescência, ou é até hoje, com alguém em volta de você? O que fazer diante dessa imaturidade? O que seria bom? O que seria errado? Quer dizer, no sentido de que complica mais e resolve menos. O que seria adequado? No sentido de fazer com que você desenvolva essa tua imaturidade, tá? E aí estamos no final do nosso programa. Amanhã, logicamente, eu vou continuar o assunto, né? Falando mais sobre maturidade, tipos, modo de correção, enfim, aperfeiçoando o assunto, que eu acho que ele tem muito a dar para nós e muito a pesquisar também, né? Sobre o assunto. Por hoje é só. Fica aí com um abraço. Amanhã a gente está de volta.